caros amigos de Ideal Espírita, é com muita alegria que fazemos essa viagem tão distante, virtualmente para o lar de cada um de vocês. Ao expressar minha gratidão, quero me apresentar. Sou Joedla Rodrigues de Lima, do estado da Paraíba. Nos foi solicitado falarmos sobre o azedume, com base no livro Mereça Ser Feliz, do espírito Hermance Dufour, e psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira. Essa edição é de 2002 e vamos tratar do capítulo 20. E nesse capítulo 20, o espírito também menciona o capítulo 29, item 340 do livro dos médiuns. Então nós tentaremos fazer, nesse tempo que nos compete, uma reflexão sobre o tema azedume, e que Hermance Dufour, ela já começa a dizer que a azedume é uma pertinaz insatisfação com a atual existência carnal, com escassa gratificação e prazer. Então, ela vai colocar como pertinaz insatisfação. Não é uma insatisfação momentânea que nos acomete, mas é aquela característica de permanência, né? Porque ela vai nos dizer que há um desajuste entre o que foi programado no plano espiritual para a reencarnação desse espírito e o que ela vivencia, o que este espírito vivencia. Então, houve um acordo e nesse momento esse acordo não está sendo suportado, não está sendo aceito. Observe bem como ela vai continuar fazendo essa abordagem. Ela diz assim: a pessoa com temperamento azedo se abateu na luta pela superação de seus desgostos e o amor a si mesmo. Então perceba que não aceita a situação atual e se abate. Mas nesse momento, quando ela vai trazer essa característica da pessoa que tem o azedume, do espírito, né, que está com esse estado de azedume, ela vai trazer que se abateu nas lutas, quer dizer, deixou de lutar, né, como que se sentiu derrotado. Estou derrotado, e aí, diante dos desgostos, e também derrotou no cultivo do amor a si mesmo. E quando eu fazia esse início de leitura, eu pensei: por que será que essa pessoa se nega à satisfação e ao prazer? Por que ela se pune? No momento que ela se abate, ela está se negando à felicidade que ela merece, conforme diz o título do livro. Então eu vou abrir duas linhas de discussões nesse momento e depois abriremos outras. Um é: a pessoa se abateu pelos desgostos, e o outro, que a pessoa desistiu do amor a si mesmo. Então, Hermance vai nos fazer, pelo menos, pontuar 6 situações que podem gerar desgostos para cada um de nós na atualidade. O primeiro que ela vai dizer é a inconformação com as provas da existência. O segundo é o inconformismo, porque não consegue satisfazer os desejos de consumo. Então, eu quero ter algo e não consigo, e eu não aceito isso. Fico inconformada com essa situação. O outro ponto é a revolta pelo corpo. Não aceitar o corpo que possui, desejando aquele corpo em que vê nas mídias sociais aquelas pessoas com, né, um modelo de perfeição que é vendido, né, pelos meios de comunicação. Então essa pessoa, ela está revoltada porque não tem esse biotipo, né, de beleza acolhida na atualidade. Ela está revoltada com sua condição social. Ela revolta-se pela condição social, que provavelmente essa condição social não a permite
atender os dois últimos itens que nós dissemos, né? Do consumismo e poder atender a um ideal de perfeição terreno momentâneo. O outro é a infelicidade pelo matrimônio ou a infelicidade pelas suas relações, porque eu abriria um pouco mais nas relações familiares como um todo. Então, a pessoa está infeliz no seu lar, ela vai se tornando azeda. E outra coisa, ela sente-se infeliz por não ter suas expectativas atendidas, e aí abrange todas as outras. Mas vejam bem, ao observar esses 6 itens, eu acho que a gente começa a parar e trazer o tema para nós próprios. Em que ponto eu poderia me encaixar aqui? Em cada um desses pontos nós teríamos muito a discutir, muito a refletir. Como é que eu me posiciono diante das provas da existência, diante do ideal de consumismo que eu não consigo atender, diante das minhas expectativas físicas, né, que eu não consigo atender, obviamente, a revolta com a condição social. Então, será que eu me encaixo, né? E aí, esse tema que poderia dizer o outro, aí eu paro e digo, será que eu não estou sendo azeda em algumas situações? Como é que está a minha relação no meu lar? Porque eu acho que essa estrutura de lar eu não estou satisfeita. E o bonito é que quando nós formos fazendo essa discussão, a gente vai ver que o Espírito, autor dessa reflexão, ela vai dizer assim, olha, houve uma programação espiritual. Essas coisas não caíram por acaso na tua história e na tua experiência, não é? E aí eu fiquei pensando, né, e ao trazer já o tema mais próximo a nós, não ficar olhando o outro, eu comecei a pensar, azedume, azedo. Uma pessoa azeda é uma pessoa árida. Uma pessoa árida, alguém árido, é como se eu fosse comparar a um solo seco, a um solo que não gera vida, a um solo que não tem as flores da alegria, da satisfação, mesmo em meio aos espinhos, mesmo tendo pedras nesse solo, mas mesmo assim ele consegue ter fertilidade. Então, será possível que haja vida na aridez? Se há, é uma vida muito limitada, muito empobrecida. É como ela disse aqui, olha, escassa gratificação e prazer. É uma vida carente de gratificação e de prazer. E aí a gente, quando olha, né, esse quadro, se a gente fosse comparar, né, a um terreno, né, e que nós fizemos essa reflexão, aí nós podemos fazer a segunda relação que nós trazemos nessa noite. O desgosto, né, o abandono, né, se tornar desgostoso, e o outro é o abandono a si mesmo. Porque eu só resolverei essa primeira etapa que nós conversamos se agora nós entrarmos na etapa do amor a nós mesmos. Para que possamos sair dessa situação de aridez. Em primeiro lugar, a gente precisa revisitar aqueles 6 itens e nos posicionarmos, aceitando que cada situação nos reserva uma experiência de crescimento. A escassez, ela também nos traz lições, numa aparente escassez. E aí, o primeiro ponto é a aceitação das nossas condições reencarnatórias. Mas eu preciso fazer um parêntesezinho. Se nós estamos no gelo da indiferença por nós mesmos, nós não faremos esse passo
do entendimento das situações para novamente nos amarmos e cultivarmos esse amor. Então, se eu estou no gelo da indiferença, Hermãos Tufo nos faz uma observação bastante importante. As pessoas com autoridade moral, elas nos dão um grande auxílio ao conversar conosco, ao nos alertar, ao nos sugerir. Ela diz dessa importância de alguém que vem até nós abrir os nossos olhos. Mas tem outra coisa que abre os nossos olhos: as relações. As pessoas nos evitam. As pessoas não são intensas junto a nós, elas são distantes e frias, porque nós não somos alguém que temos um hálito acolhedor. Então, quando nós percebemos a solidão, as relações empobrecidas, essas dores vão nos dizer: é preciso sair dessa situação azeda, árida, ressequida. E os amigos da Casa Espírita nos auxiliam nesse sentido, porque nós não estamos sozinhos, porque nós temos os amigos encarnados, mas também os desencarnados. Então, o primeiro ponto é a aceitação das condições em que eu estou inserida nessa encarnação. A lição não é simples, mas ela é possível. Porque quando nós estamos nessa atitude de rebeldia, que é a característica da pessoa com azedume, essa característica de rebeldia é uma atitude infantil. É a atitude da criança birrenta que quer receber. Ela quer que seja dado a ela sem esforço. Isso é natural do estado de criança, pelo momento em que ela vive. Mas quando eu saio da idade infantil, já entrei na idade adulta com o psiquismo infantil de alguém que é mindá, que é alguém que se revolta porque não recebe daquela forma, passa a ser patológico. Então, esse é um ponto, é o ponto de dizer: eu não tenho tudo o que quero. Eu não tenho tudo o que eu acho que eu mereço ter. Porém, com o que eu tenho, eu vou fazer o melhor que puder. E a gente vai buscar o auxílio dos amigos espirituais, né? Quais são minhas atitudes de azedume? O que é que eu devo ir me trabalhando, evitando? Então, é necessário entrar nesse estágio adulto. E nesse estágio adulto, quando eu tenho essa atitude segura, eu consigo zelar por mim. Dizer: olha, eu tenho isso. E o que é melhor que eu posso fazer com isso? E aí, se o árido, se a pessoa que é azeda, ela tem um terreno seco, infértil, para eu tornar esse terreno fértil, o que é que eu preciso fazer para torná-lo fértil? Eu preciso trazer humus. Humus é matéria orgânica, é aquela matéria cheia de vida, de organismos, de matéria biológica ali em decomposição, e ali existem muitas vidas. Eu preciso de humus. É o radical de humildade é humus. É necessário humildade. No terreno de nossa alma, é dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso compreender das bênçãos que eu tenho e não percebia. Veja como é importante quem tem azedume conseguir quebrar o gelo, porque se não quebrar o gelo, não faz essa outra caminhada. E aí o humus, que vai revolver, que vai gerar vida. E nesse trabalho desse solo, aceitar e se auto-perdoar. Porque muitas vezes, quando eu tenho uma situação social, por exemplo, que eu não gostaria de ter, inferior ao que eu necessito, eu começo também a me julgar. Eu digo: eu sou incapaz,
Então eu vou jogando essas palavras negativas em relação a mim. Eu preciso fazer o auto-perdão, o auto-acolhimento. São atitudes a serem trabalhadas por nós. E o processo vai se dando, E essa aridez vai dando lugar a um ambiente fértil. E começa a surgir vida. E quando começa a surgir vida, surgem aromas, surgem encantos. As pessoas voltam a estar conosco, porque nós somos alguém que causamos bem-estar, porque nós vamos nos perceber que estávamos em bem-estar, estávamos bem. E as relações que antes eram distantes, em que as pessoas nos evitavam, porque esse comportamento, conforme o próprio texto diz, ele é um comportamento que é epidêmico. Eu posso contaminar os outros. Os desavisados, os despreparados, eles também são. Eles são contaminados. São contaminados porque eles são, conforme Joana de Ângeles diz, homens espelho. Ainda não fundamentaram a sua identidade e ficam absorvendo. E aí você chega com sua arrogância e ele é mesmo, e absorve aquela arrogância. Então, nós vamos vendo que as condições vão se transformando. E eu falei que era necessário a aceitação, o auto-perdão, mas isso tudo tem que ter humildade. Mas tem que ter uma outra questão que revolve o solo, é a caridade. Porque no momento que eu saio de mim, de achar que eu sou isso, eu sou aquilo, e começo a ir até o outro, a ter sintonia com a dor do outro, com a dificuldade do outro, com o seu desafio, eu vou percebendo que a minha história não é tão ruim assim. E sabe o que a gente vai aprendendo mais? Que muitos que têm uma história bem mais difícil do que nós são alegres, iluminados, nos trazem lições profundas. Basta que nós nos integremos às atividades assistenciais da Casa Espírita, a sopa das pessoas que saem à noite para distribuir sopa, ou o trabalho de acolhimento às gestantes em carência socioeconômica. Aí nós paramos e dizemos, meu Deus, a caridade não pode faltar, porque a caridade é o grande lema da civilização do futuro. Sem a caridade, conforme a doutrina nos diz, não há salvação, mas salvação no sentido de crescimento, de humanização, de melhoria de nós próprios. Então a caridade é um outro elemento que não pode nos faltar. Um outro ponto e um outro braço que precisamos abrir é que essa atitude azeda, ela emana, ela tem vibrações características e assim nós nos afinizamos com os espíritos que têm essa mesma característica. E foi aí, no Livro dos Médiuns, que o codificador chamou muita atenção para isso. Cuidado nos grupos mediúnicos, eu vou trazer para o tema, certo? Porque ele não estava falando exatamente do tema azedume, mas que se encaixa. Cuidado com as nossas atitudes azedas, negativistas, dentro da casa, dentro do trabalho mediúnico, porque nos tornamos um grande fator de atração dos irmãos que vibram nessa mesma sintonia. É necessário prece, é necessário o trabalho da caridade, é necessário muita vigilância do grupo quando algum dos elementos, alguns dos participantes tem essa atitude de azedume pela vibração que ela emana. Companheiros, amigos, quando a irmã Cidufo vai nos dizer
que esse azedume ele é gerado pelos desgostos, né, pela desistência da luta e pela desistência do alto amor. Nós precisamos fazer esse caminho de retorno. Nós só sanaremos o azedume sanando esse amor por nós próprios, que somos filhos de Deus. Em nós existe a essência divina. O amor que é de essência divina está em nós. É necessário permitirmos que essa energia ela se espraie, para que deste modo tornemos aonde nós estivermos, o lar, o trabalho, a casa espírita, a rua, lugares melhores, mais amoráveis, para que assim a civilização do futuro que nós tanto desejamos, a civilização baseada na caridade, na fraternidade, na solidariedade, na profunda humanização e preocupação, no sentido de cuidado com o outro ser humano, ela possa existir. Queridos amigos, se nós nos situamos no grupo do azedume, nos cuidemos, busquemos ajuda na casa espírita, nos amigos mais orientados do que nós, busquemos ajuda médica, se for o caso, psicológica, se for o caso. Não esqueçamos da prece, da humildade e da caridade. Deste modo, as nossas reflexões desta noite se encerram e eu deixo um abraço fraternal e amigo para todos vocês que hoje passamos a nos aproximar e a nos conhecer. Um abraço, que Jesus continue amparando os nossos ideais de crescimento espiritual nesta atual encarnação.